Isso é antes de Atos 2. Antes de Atos 2. Então, quando ele recebeu o Espírito, a partir dali, eles recebem o Espírito está sobre eles. Mas nesse texto aí, é uma demonstração clara. Esse texto é uma demonstração mais ou menos como no caso quando ele estava andando sobre as águas, né? Claro que a gente não está falando ali de Deus e do diabo, mas está falando de fé e não fé. Ele estava caminhando fé aqui, a fé extraordinária. Olha para o lado, já desceu. Então foi em questão de segundos, ele estava num nível altíssimo de espiritualidade e desceu o nível mais baixo. Então isso quer dizer, e possibilita, que qualquer um de nós, de repente, podemos ser usado até mesmo dentro da igreja, dessa forma, por Satanás. Nós estamos expostos até esse ponto, dessa fraqueza. Somos expostos se em nosso coração nós acreditarmos alguma coisa fora da Escritura Sagrada, nós podemos usar isso como fundamento diabólico, porque não queremos aceitar a verdade. Vou dar um exemplo em cima disso. Acho que até já usei esse exemplo aqui, que é sobre Pedro e Paulo, né? Tá, comendo gentil? Pedro e Paulo, sobre os gentios, né? Quem era o Pedro? A coluna aqui a base, o fundamento, aqui a coluna e tal. Quem era? Coluna da igreja. Paulo, missionário e tal. Estavam sentados juntos. Experiente, homem de Deus, abençoado, igreja grande. Toda a história de Pedro. Em questão de segundos, quando os de Tiago chegaram para ficar na mesa aqui, Tiago chegou lá com o pessoal que era judeu, que tinha aceitado a fé. Quando Pedro viu, já queria levantar da mesa e sair. Paulo olha para ele e senta aí. Começa assim. Se tu, está falando com o homem de Deus, Pedro, não é aquele esse momento que a gente está falando ali. Está falando já depois de muito tempo, já, vida da igreja, enfim. Falou, se tu és judeu e não vive como judeus, como é que quer que os gentios vivam como judeus? Ele exortou. E ali, se ele não tivesse exortado, pensa na não exortação. Paulo exortou Pedro, e através daquilo, ele recebe aquela palavra. Mas se Paulo não fala, ficou evidente ali que estava errado, aquela atitude estava errada. Ficou evidente quem era ele, o homem de Deus. É questão de segundos. De olhos, né? De segundos. Vou tentar. Pode acontecer. Tentar achar. Os irmãos sabem, eu não estou lembrando de cabeça, mas tem um texto no Apocalipse. Tem um texto no Apocalipse. Nem sempre você se dá conta de que você tem um texto no Apocalipse que fala sobre. Eu não estou lembrado do texto, mas acho que é o capítulo 20, 21. Que João, ele conversa com o anjo já no finalzinho. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas se eu não achar agora, eu vou achar depois no finalzinho, vou falar com os irmãos, mas é uma conversa que ele tem. Achei. 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Isso tudo é uma questão de a gente ver como é difícil a gente entender algumas coisas do Espírito. Não são fáceis. 22, 8 e 9. Está aí, pastor? Tá. Pode ler, por favor. 8, 9. Versículo 2. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me estava para adorar. E disse: ora, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Olha só, vou traduzir. Muito obrigado. 22, João, possivelmente 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos, experimentou tudo
que um homem poderia ter experimentado, o último apóstolo a estar vivo. Experiência espiritual nível mais alto que alguém poderia ter naquele momento. Teve a revelação do Apocalipse. No capítulo 22 ele tenta adorar um anjo. E ele é repreendido, né? Na verdade ele é repreendido. Repreendido, mas vou continuar, é isso mesmo. Ele tenta adorar um anjo. Está aí o texto, ó. Ele tenta adorar um anjo por uma falsa percepção daquilo que ele estava vendo. E o anjo diz para ele: sou conservo teu. Ou seja, eu estou na mesma posição que você. Eu acompanho a tua posição. Não faças isso. Então, olha como as coisas de Deus são sensíveis. Homem de Deus, experimentado, instruído, mas no 22, já no finalzinho, ainda tem. Porque se os irmãos lerem o capítulo 1 e o 2, o texto diz que quando ele viu, ele caiu como morto. Quando ele viu Jesus Cristo, ele caiu como morto. Então, no final, estava aparecendo um anjo falando com ele. De repente pode ser Jesus. Você está entendendo? Então, contemplar a grandeza de Deus não significa que você vai entender tudo. Agora eu vou dizer para os irmãos. De toda a sorte, ele recebeu o esclarecimento no 9. É verdade. Então, apesar de ele querer adorar e fazer algo errado, houve uma direção para ele. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós podemos, de certa forma, em algum momento, nós traduzirmos aquilo que nós estamos contemplando sobre a grandeza de Deus de forma equivocada, mas nós temos que procurar a direção. Nesse caso, como estava se tratando de revelação, a revelação, a orientação de Deus veio por meio do próprio anjo. Mas se for pela palavra, nós procuremos na própria palavra a compreensão correta, para que nós não deturpemos o conteúdo bíblico. Mas veja que é possível nós, num grau de espiritualidade como João, ainda assim, não conseguimos entender uma coisa que aparentemente parecia ser clara. Aparentemente. Depois de tudo, o anjo do Senhor vem. Nós olhamos e dizemos: o anjo do Senhor. Mas quem diz o anjo do Senhor? Ele que escreve. Mas depois lá na frente. Mas na hora que ele está vendo um ser glorioso na frente dele.